Guia de respeito, quando eu vi pela primeira vez, vi com o Clean Anderson, várias outras pessoas fazendo, eu achei o máximo. Porque tu tem um super de comunicação, tu fala com o cavalo, parece que tu fala mesmo, porque tu estabelece regras, exercícios e tal, e as coisas começam a não funcionar e tu vai aplicando aquelas regras e depois tudo começa a fluir, só que somente com buçal, um cabresto e uma varinha. Então a gente faz os seguintes passos. Primeiro, ele chama Started Point, né, o ponto de partida. O que quer dizer isso? Antes de fazer uma guia com o cavalo, a gente tem que parar e ficar na frente dele se ele se mexer. A gente cansa de ver, às vezes, o pessoal trazer um cavalo e quando traz um cavalo, o cavalo pega e já começa a ir para um lado, começa a ir para o outro, fica mal educado. Então, um ponto de partida é muito importante, ficar o cavalo parado, ele olhando para ti. Então, começamos com o ponto de partida, né, o started point. Aí tem, número 1, apontar. Número 2, usar a boca. Número 3, bater chicote no chão. E número 4, ir para cima do cavalo. Esse cavalo a gente já fez um pouco, então teoricamente no apontar, no passo 1 ou no passo 2, que é usar a boca, ele já vai estar fazendo. Mas a gente faz isso justamente para o cavalo aprender depois só apontar e ele já começar a trabalhar. Então um erro comum das pessoas é pegar um cavalo, fazer guia e já ir para cima do cavalo. Então o certo é, o primeiro passo é apontar e não se mexer. Então eu vou mostrar aqui, ó. É importante pegar a guia neste formato, ó, no OK. Eu ponho o cabresto aqui, ó, porque eu tenho suavidade, eu consigo deixar o cabresto passar e eu também tenho força de pegar aqui. Então eu evito de pegar desta forma. Para eu me lembrar, eu faço um OK para o cavalo e ponho o cabresto em forma de OK. Aqui eu fico leve, mas também se eu precisar fazer força, eu faço uma força e evita da corda raspar na minha mão, tá? Uma das melhores pegadas é o OK. Então eu fico na frente do cavalo. Caso ele for querer se mexer, eu dou uma sacudidinha aqui na cabeça dele para ele não se mexer. E isso daqui que eu considero o ponto de partida. Depois eu começo, aponta, eu aponto. Segundo passo, boca, não foi. Terceiro passo, chicote no chão, aí ele já foi. O quarto passo seria ir para cima, entendeu? E essa deveria ser a guia. O cavalo não pode te puxar muito, o ideal é a gente estar com a mão aberta, que mostra que o cavalo está levezinho na cabeça. Caso ele te puxe, tu fecha as mãos e dá uma puxadinha e solta. Se quer acelerar ele, antes de ir bater com o chicote ou assustar ele, apontem, ó, boca. Então o cavalo ele começa a aprender que tu quer acelerar ele, mas tu não está toda hora usando boca ou chicoteando. Tu sempre, ó, aponta e teu cavalo já se mexe. Para parar ele, eu aponto na garupa, me dou uma pequena agachadinha e ando para trás. Quando o cavalo está aprendendo, ele já sabe. Então o que eu faço agora? Ó, que ele já sabe, eu só me abaixo, aponto na garupa e ele já pega, vira e fica olhando para mim. Mas como é que eu faço quando eu quero ensinar isso, um cavalo que está meio pesado na cabeça? Então vamos lá, primeiro o processo de novo. Ó. Aponta, ele já foi só no apontar, eu não precisei usar a boca. Então, para parar ele, eu faço dessa maneira aqui, ó. Eu aponto na garupa, me abaixo e puxo o cavalo, ó. Puxo o cavalo. Por isso que eles aprendem também a virar, largar a garupa e prestar atenção em ti. Então, de novo, mesmo processo. Aponta, boca, não foi, chicote no chão, foi, somente depois a gente caminha. Um erro normal, ó, me agachei, ele já parou. Um erro normal é a pessoa estar aqui parada e já sair atrás do cavalo. A gente não ganha nada com isso. E o cavalo começa a antecipar esse movimento. Quando a gente, vou parar de novo, quando a gente para, ele fica tenso, já querendo ir para um lado e para o outro. Por isso que o primeiro comando não é ir para cima dele e já tocar. Primeiro comando, apontar, ó, ele já foi. Só no apontar. Então por isso, como ele aprende como condicionamento, tu aponta, ele não foi, tu usa a boca, ele não foi, tu dá um chicote no chão, ele não foi, tu vai para cima, daqui a um pouco ele vai fazendo a escadinha, tu aponta, ele não foi, tu usa a boca, ele começa a se lembrar, ih, depois da boca vai vir o chicote no chão, depois do chicote no chão vai vir para cima. Daqui a um pouco, só quando tu aponta, ele já se lembra de tudo, ih, vai vir boca depois, vai vir chicote no chão depois vai vir para cima. Então, ó, mando parar,
e troco para o outro lado. Deixo o chicote aqui embaixo, pego no ok, que é a melhor pegada que tem, e aponto para o próximo lado. Só não apontar o cavalo for. Então, o trabalho de guia é um trabalho para exercitar o cavalo, para se comunicar com a gente, mas não é um trabalho para ele ter raiva. Então, por isso que se eu pegar na guia e já for para cima, já for muito intenso, ele não vai gostar desse trabalho, não vai fazer relaxado. Por isso que é muito importante que o primeiro comando seja o apontar. Um erro normal nosso, o que é? Vou parar de novo. É a gente lambuzar cada comando. Apontar é apontar, não é apontar e caminhar. Usar a boca é usar a boca, não é usar a boca e sair correndo para ele. Então, quando eu pego e só aponto, eu só aponto. Erro comum nosso é isso aqui, ó. Apontar e já ir para cima. Ó. Então, já não é um primeiro comando limpo. Já está misturando dois comandos. Inclusive, está misturando o primeiro comando com o quarto, que é ir para cima. Então, lembre-se quando for fazer, por mais que o cavalo não faça de primeira, travem bem os pés de vocês, fiquem parados e usem só o braço e aguentem por 3, 4 segundos para depois dar o número 2, que é usar a boca, número 3, chicote no chão e por último ir para cima. Então, foi de novo, ó. 1, 2, 3. Agora a boca. 1, no 1 ele já foi. Então tem que ter essa calma para o cérebro dele ter tempo de assimilar todo esse processo. Isso daqui se chama guia por respeito. Então a palavra respeito é porque ele tem que seguir determinadas regras. Então simplesmente com um buçal, com um cabresto e uma varinha, um chicote, tu pode exercitar não só o cavalo, mas tu mesmo como comunicador, como treinador, coisas incríveis que vão te ajudar para o resto da vida. Por isso que o nome não é guia, é guia por respeito. Tu cria um respeito, tu cria uma liderança. Passo 1, que o americano fala, started point, é o ponto de partida. O cavalo tem que estar parado, não pode se mexer. Eu vou fazer uma novidade aqui, que é a guia por respeito. Essa aqui se chama guia por respeito estágio 1. O que é guia por respeito estágio 2? Quando eu paro ele, eu já viro ele para o outro lado. Então o que eu faço? Em câmera lenta, eu paro ele, abro essa mão, pego aqui na guia, abro para o outro lado e toco ele. Só que eu faço isso sem parar. Esse seria o guia por respeito estágio 2. Quando eu faço a troca do chicote para guia, eu já faço em movimento, ó. Eu passo o chicote na guia, mantenho ele andando. Quando eu passar o chicote na guia, eu já viro ele e já vou para o outro lado sem parar. Então, no trabalho de guia por respeito estágio 2, a gente treina muito até o próprio rollback. Então, sem ele perceber, eu passo o chicote na outra mão, continuo caminhando, faço que eu vou parar e já mando para o outro lado. Então, isso aqui ajuda muito o cavalo a aprender a sair no pé e na mão certa. Então, sem ele perceber, venho aqui, faço que eu vou parar e já pulo para o outro lado. Sem ele perceber, passo o chicote para o outro lado, faço que eu vou parar e já pulo para o outro lado. E depois de fazer o guia por respeito estágio 2 várias vezes, ó, faço que eu vou parar e já pulo para o outro lado. Não posso esquecer de fazer o estágio 1, para ele não ficar confuso. Sempre terminar com o estágio 1, que é guia por respeito, parar e deixar descansar. Tá bom? Parece... Ele é um exercício simples, mas com a relação de psicologia equina e a comunicação nossa, ajuda muito. Simplesmente, mas meu cavalo faz guia, faz guia. Esse tipo de guia cria uma comunicação muito legal com o cavalo, uma vez que a gente segue a metodologia organizada. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Daqui agora a gente vai para o próximo exercício, que é exercício de enviar sem obstáculo. Depois a gente faz com obstáculo. Vamos lá. A gente fez o guia por respeito estágio 2, que é a mesma coisa, só que de vez de parar ele, a gente não para, ele já vira direto para o outro lado. Isso ajuda até para manobras depois de montaria. Rollbacks, cavalos que viram de um lado e quando viram para o outro já sai meio nervoso. Eu quero que o meu cavalo vire de um lado para o outro com força, mas sem nervosismo. Como é que eu faço isso? Tem que repetir.
repetir. Daí ele sai nervoso, eu acalmo ele, depois eu viro de novo. E também posiciona o cavalo para futuros esportes que a gente precisa, que um cavalo saia de um lado para outro muito rápido, com os pés e as mãos organizados. Então, guia por respeito, estágio 2, ajuda bastante isso.